Voltamos com o nosso Tome Ciência de hoje. Nós estamos discutindo as relações do Brasil com a China, tanto tecnológicas como comerciais, e contamos aqui para isso com a presença do Zé Raimundo Braga Coelho, que é o presidente da AEB, Agência Espacial Brasileira, o Severino Bezerra Cabral Filho, que é presidente do Instituto Brasileiro de Estudos China-Ásia-Pacífica e também lá do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, o Fernando Lázaro Freire Júnior, presidente do CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o André Soares, que é do Conselho Empresarial Brasil-China, dedicado mais aos aspectos econômicos. Você tinha pedido logo assim, que eu interrompi aqui, que você queria complementar. Começa por você. Não, é só porque ele estava falando da quantidade de alunos chineses nos Estados Unidos. Se você pegar por números do final de 2011, você vê que você tem 120 mil alunos chineses matriculados nas universidades americanas, enquanto se você pegar os números da América Latina, são 4 mil. É totalmente incomparável. Díspare, né? Totalmente. E esse número só vem crescendo nos últimos anos. Boa parte das empresas chinesas, como vocês comentaram, aproveitou de trazer pesquisadores e gestores que tinham sido educados através de uma educação mais ocidental para trabalhar na empresa. E vocês também estavam comentando um pouco sobre os prêmios Nobel, porque ainda não temos um prêmio Nobel que é chinês. Isso vai muito da linha também que foi imposta pelo governo. Muita da pesquisa na China feita é uma pesquisa aplicada, uma pesquisa que busca algum tipo de resposta para o mercado. Não necessariamente uma pesquisa pura, como costuma ser o tipo de critério para um prêmio Nobel. Bem, o nosso Raimundo também já estava aqui concordando, querendo complementar. Não, eu acho que o colega tem toda a razão, se bem que hoje em dia na China faz-se de tudo. Faz-se pesquisa pura, faz-se pesquisa aplicada, mas a vocação por necessidade de políticas públicas é muito mais direcionada para a pesquisa aplicada. Eu queria só dar um exemplo de coisas que estão acontecendo na China recentemente, porque são coisas mais modernas. Então, ouve-se falar muito de parques tecnológicos no mundo inteiro, tá certo? E, inclusive, aqui no Brasil, eu e o professor Halpe, que agora é atualmente o ministro, fundamos um parque tecnológico de São José dos Campos, que está tendo um bom sucesso. E tivemos a visita do ministro da Educação da China há cerca de 2 semanas. Então, eu perguntei a ele como é que vão os parques tecnológicos da China. Ele disse assim para mim: os parques tecnológicos da China geram atualmente 30% do PIB da China. Agora multiplique 30% por 7 trilhões,5 mais ou menos, isso dá mais ou menos o PIB do Brasil. Então é o seguinte, as coisas acontecem, eles são objetivos e eles buscam resultados. Tá certo? Então, isso é só para revelar esse reforço. E aí eu pediria para o nosso Severino um acréscimo até para explicar um pouquinho aquilo que eu citei no início, essa parceria estratégica global, ou seja, onde nós vamos, além de aspectos econômicos, nós vamos dos tecnológicos, aonde nós vamos com a política em relação com esse acordo. Como foi bem lembrado aqui pelo doutor Zé Raimundo, a China é a terceira potência espacial hoje do mundo. E essa é uma área de extrema importância para todos, né? É um desafio nosso chegarmos também a um patamar mais alto na questão aeroespacial. Sob todos os aspectos, nós estamos atrasados, né? Nós já era para ter o nosso satélite, né? E não temos, né? Então, a parceria com a China, ela tem um caráter, como é dito, né, estratégico. Por quê? O próprio acordo que levou à construção do satélite de observação, este acordo foi o primeiro acordo que pôs em prática uma tecnologia de alto nível, né, compatível com as grandes potências industriais do mundo, feito por 2 países em desenvolvimento. Então, o trabalho gerado pela China e pelo Brasil ao longo dos últimos 30 anos. Isso é de extrema importância para a gente visualizar o futuro. Nós estamos apenas começando uma etapa, um patamar novo da relação do Brasil com a China, que, como foi dito aqui, tem uma incidência mundial, ou global, como se diz na gíria de hoje, né? Não há dúvida, a China é a segunda maior economia do planeta, tem esse desenvolvimento extraordinário que vem da sua progressiva, né, e planejado avanço. O Brasil, que tem também um porte de uma potência, porque pelo tamanho do país, né, pelo tamanho da sua população, do seu possível mercado, pelas estruturas que já criou. Lembrem-se todos que o Brasil chegou ao domínio do átomo, né?
ao enriquecimento do ar. Nós chegamos também a ser um país desenvolvido na área aeronáutica, temos a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, a Embraer. Quer dizer, nós temos tudo para avançar juntos e estamos desprendidos das condicionalidades das potências industriais tradicionais, que hoje, inclusive, estão vivendo uma crise financeira, o que não era esperado, né? Quer dizer, por tudo isso, acho que a China e o Brasil têm um grande futuro e não há dúvida que os passos já dados mais recentes nesse caminho indicam que nós teremos saltos nessa relação. Vamos aproveitar a história dos passos aí, que eu vou pedir para o Lázaro fazer aí uma comparação também, embora as comparações a gente está saindo perdendo sempre, mas será que a gente vai ter a ganhar esses 5 mil estudantes que vão no Ciências Sem Fronteiras, lançado pela presidente Dilma, estudar na China? São 250 bolsas integrais, 600 com liberação de anuidade, e o resto para 5 mil, certamente o governo vai ajudar, através de suas bolsas de CNPq, CAPES, etc. Isso a gente pode dizer que pode funcionar que nem os chineses, quando foram estudar nos Estados Unidos, trouxeram conhecimento? Isso vai acontecer com a gente? Vai ajudar a desenvolver? Eu acho que o Ciências Sem Fronteira tem um pouco esse papel, mas eles precisam retornar e ter aqui condições para trabalhar, né? Quer dizer, no momento, está tendo um certo estrangulamento, uma redução no investimento em pesquisa em ciência e tecnologia. O orçamento do MCTI está meio amarrado, e se você projeta essa situação para o futuro, o retorno dessas pessoas pode não ser tão lucrativo como poderia ser. Mas, logicamente, que mandar gente para centros de vanguarda na China ou em qualquer outro país é bom em qualquer momento. Isso é positivo, né? O que você tem que saber é absorver depois o conhecimento. Mas em nível de formação, eles vão propiciar isso, claro, qualidade da formação. Certamente. Eu conheço vários pesquisadores chineses formados na China, não são esses que foram para os Estados Unidos e retornaram, de primeiro time. Então, se eles são capazes de formar bons alunos chineses, certamente são capazes de formar bons pesquisadores brasileiros. Não vejo dificuldade nisso. O nosso Zé Raimundo estava até citando aqui no intervalo, já até está sabendo algumas palavrinhas no mandarim. Não sei como é que é isso. Já esse entrosamento já chegou a esse ponto por causa do satélite? É verdade. Essa equipe que tem relacionamento técnico com a China, existem colegas meus que falam chinês fluentemente, que eram residentes na China, inclusive. E é normal que se passe lá, por exemplo, na campanha de lançamento. A campanha de lançamento no passado demorava 3 meses. Então, o contato e a relação técnica com os técnicos chineses era extraordinária. E isso é a coisa que mais garantiu sucesso nessa nossa colaboração. Porque países de culturas completamente distintas, distantes, línguas completamente diferentes. Como é que você conseguiu um resultado tão benéfico quanto esse? Através do relacionamento pessoal. E o chinês parece demais com o brasileiro para isso. Entendeu? E é modesto e simples no seu approach pessoal. E eu queria só, como é a minha área, e pelo fato de eu ter passado um bom tempo da minha vida nesse relacionamento com a China, explicar as razões que eu considero de grande sucesso. Primeiro é o seguinte: tratávamos naquela ocasião de uma coisa fundamental para a cooperação na área tecnológica, que é complementaridade, tá certo? Os países tinham naturezas semelhantes, grandes países, com problemas sérios de ser tratados, e só satélites de sensoriamento remoto, satélite como esse de observação da Terra, poderíamos ser utilizados para isso, tá certo? Mas uma divergência cultural muito grande, e dificuldades com línguas e tudo isso. Pois bem, essa maneira de fazer as coisas, primeiro se preocupando com o objeto da cooperação. O objeto da cooperação, e isso eu insisto, estou insistindo, continuo insistindo na Agência Espacial, tem que ser de interesse mútuo. Senão, não se faz transferência ou captação de tecnologia se o objeto não for de interesse. Deixa eu lhe fazer uma parte. Seria essa a razão, de certa maneira, que levou o ministro Haupt na visita à China, posteriormente, dizer que ele queria aumentar a participação das indústrias brasileiras nesse projeto? Sim. Ou seja, criar uma indústria capaz também? Exato. O problema é o seguinte: naquela época,
nós não poderíamos investir nisso, porque não havia base industrial espacial no Brasil. Mas a outra coisa, André, que é mais ainda fundamental, é a modalidade, como é que você desenvolve a cooperação. O desenvolvimento da cooperação, para ter o resultado que teve com a China, tem que ser desenvolvimento conjunto. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Escolhemos um bom objeto e também determinamos a modalidade de cooperação. Desenvolvimento conjunto. Não há troca, quer dizer, não há cláusulas no nosso contrato básico de transferência de tecnologia de nenhum lado para outro. Mas isso acontece naturalmente porque nós estamos trabalhando juntos. Um complementa o que o outro não tem. As equipes técnicas trabalhavam, desenvolviam o mesmo objeto juntamente, em conjunto. Então, isso é o resultado positivo dessa cooperação deu-se muito em função desses dois elementos. E nós queremos repetir isso com todos os outros países do mundo. A Agência Espacial está comprometida com isto. Mas no caso do Brasil, já vou lhe passar, Severino. No caso do Brasil, nós também incorporamos conhecimento para os chineses? Observe o seguinte, nós estávamos no início, os chineses a China era um país isolado do mundo, tá certo? Tinha dificuldades, inclusive, em obter insumos para desenvolver os seus próprios projetos de tecnologia críticas, tá entendendo? Então, eles faziam com o que eles tinham. Por exemplo, toda essa estrutura de grandes projetos, top-down, que é normal nos países ocidentais, e nós, os engenheiros, foram todos para a Europa e para os Estados Unidos aprender a fazer isso, os chineses não sabiam. Eles faziam o seguinte, eles iam fazendo os satélites na medida em que era possível, de baixo para cima. Por quê? Não podiam desenhar na cabeça uma coisa ideal se não há insumos, se não há material próprio para isso, se não há isso e aquilo, porque não podiam importar. Não, nós chegamos para lá, eles faziam os projetos deles nos caderninhos, escreviam com aquela coisa horrível daquela caligrafia deles, tá certo? E à medida em que não ia dando certo, eles rasgavam aquilo e jogavam no lixo e passavam para a próxima página. Computador não existia. Uma máquina de escrever tinha 700 botãozinhos para você apertar. Sem dúvida. Entende? Então é o seguinte, eles aprenderam muito, por exemplo, a eletrônica moderna, eles aprenderam conosco. E aprenderam também a fazer gestão de grandes projetos complexos, de tecnologias complexas. Depois, nossa maneira de fazer as coisas é muito mais lenta, eles avançaram e nós ficamos para trás. Agora, nós iniciamos numa chamada parceria apenas, depois essa parceria foi graduada pelos próprios diplomatas Sul-Sul, que chamavam, né, para parceria estratégica, e hoje, este ano, foi graduada mais ainda e é chamada Parceria Estratégica Global. Isso. Portanto, bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo. O Severino estava pedindo aqui a palavra, eu já vou... Rapidinho. Não, peraí, vamos fazer no próximo bloco, que eu já quero incorporar isso. Eu, na verdade, quero fazer uma ponte entre o que o doutor José Raimundo está dizendo e o nosso amigo André. Tá, vamos começar o bloco assim. Peraí. Um pequeno intervalo, voltamos já, rapidinho.